Bom dia, intercessão da meia-noite, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, sua terça-feira. Que o Espírito Santo te conduza para você ter o melhor dia da sua vida, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com propósito, não é? Nós, como filhos de Deus, temos que viver com propósito. E o propósito é manter-nos alegres, forte, reverenciando Deus, reconhecendo que Ele é Senhor da nossa vida, permitindo que Ele trabalhe em nós, consentindo que Ele nos dirija. O Senhor não fará nada em você que você não queira. Muitas vezes nós estamos orando para que alguém seja liberto, mas se a pessoa não quiser ser liberto, não tem como. Nós temos que desejar. Eu sou a pastora Marta Sueli, esta intercessão para abençoar a sua vida, abençoar sua casa, sua família, somar com você. É melhor ser dois do que um, e um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, mas unido pelo único elo poderoso e forte, que é o sangue de Jesus Cristo. É o que nos une, não é? É o nome, é o poder de Jesus. Então nós aqui nos tornaremos mais fortes se nos mantermos unidos, não é? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesta terça-feira para o Lucas, que ele seja liberto do vício, no nome de Jesus Cristo. Orar para a irmã Rita, ela precisa alugar uma casa lá em Franco da Rocha, em São Paulo. Está vazia, né? E ela quer alugar, que apareça alguém para alugar essa casa, no nome de Jesus. A Bruna, saúde mental, saúde física, né? E para o Adriano e para o Brian. O Francisco Airão, vício do álcool, libertação. E a Valéria, cobertura do sangue de Jesus para ter forças para guerrear em favor da sua família. Vamos lá, Valéria, você consegue, viu? Considera-se coberta com o sangue de Jesus Cristo e forte para você ir mais longe. O neto da irmã Delvaci, o Miguel, ele faz 3 aninhos, né, Miguel? Parabéns, Miguelzinho. Que Jesus te ajude, te abençoe, te proteja com muita saúde. Em nome de Jesus. O Michel, ele faz tratamento em Barretos, né? Tratamento de câncer. O Rony, libertação. A Márcia, um relacionamento, né? Que precisa de ajuda. Ela e o Rony são casados, né? E eles estão passando por um período. Que o Senhor Deus entre nesse relacionamento para dar vitória. A Célia, ela caiu e quebrou o pulso. Está engessado e está sentindo dor. Mas em nome de Jesus, né? Nós cremos nesse poder glorioso. O Reginaldo e a Franciele. Que o Senhor Jesus Cristo ajude a família da irmã Isabel Pavone. Eles têm um comércio que chama Aqui Tem, em Rosalém, Jaguariúna, Campo Grande e em Campinas. E o movimento está muito fraco, que o Senhor envie clientes para comprar o produto deles, em nome de Jesus Cristo. A Analice, ela tem 9 anos, está internada em São Joaquim, lá em Franca, e ela está com broncoespasmo, e ela é especial. Então, que o Senhor coloque as mãos e ajude essa criança, né? Colocando saúde nos pulmões dela. O José Milton Gomes, ele está com câncer no rosto. Ele fez uma retirada de costela para fazer reconstrução do rosto. E ele precisa da misericórdia de Deus. Que Deus ajude o senhor José, né, a atravessar por esse período de dor. E o parabéns também vai para Laura Vitória. Ô, Laurinha, que Jesus te abençoe. Parabéns, querida. A Fran também. A Fran, parabéns, Fran. Que Jesus te abençoe. Abençoe muito, com toda a sorte de bênção. E a Nicole e Beatriz. Olha quantas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Todos eles são ovelhas daqui, da igreja que eu pastoreio. A Nicole e Beatriz, parabéns também, querida. Que Jesus te abençoe muito. Em nome de Jesus.
que os presentes cheguem da parte de Deus, né? Os presentes secretos que a gente, às vezes, o dinheiro não pode comprar, que só Deus tem para nos dar, não é? E nesta madrugada, nós vamos aqui, né, preparar nossa água, preparar. Você pode colocar o seu remédio para Deus consagrar, você pode colocar uma peça de roupa para ser consagrada e você dormir com a roupa, para o Senhor te dar sono tranquilo, te dar paz, né? Consagra a sua água, coloca aí, porque Deus vai colocar o remédio. E nesta madrugada, eu estou falando porque muitas pessoas estão melancólicas, elas estão tristes, elas estão. Parece que dezembro é o mês que deixa as pessoas deprimidas. Mas olha só que controversa nós. Se nós estamos exaltando o nome do Senhor transformador, do Senhor batizador, do Senhor que salva, que é Jesus Cristo, por que o nosso coração se entristece? Se Ele é a luz do mundo, se Ele é o pão vivo que desceu do céu, se Ele é a fonte de água viva que não para de jorrar, se Ele é a nossa estrela da manhã, por que nós estamos depressivos e tristes? Porque nós não sabemos realmente o que nós queremos no dia 25 de dezembro, não é mesmo? Eu quero falar para vocês de uma coisa muito interessante aqui. Nós, quando chegamos o aniversário, né? O dia 25 de dezembro, nós comemoramos o aniversário de Jesus bebê, né? Então, tem Jesus bebê na manjedoura, tem Jesus bebezinho, é o menino Jesus. Quando você faz aniversário, você comemora a idade que você está fazendo ou a sua idade de bebê? Então, se você tem 68 anos, as pessoas chegam para você, e o bebezinho, a bebezinha, ou eles vão te parabenizar porque você chegou até os 68 anos. Mas a gente faz isso com Jesus todos os anos, né? Todos os anos a gente leva Jesus à cruz, na sexta-feira da paixão, depois, no domingo de Páscoa, a gente ressuscita Jesus. Depois, quando chega a 25, a gente põe Jesus na manjedoura. Não, não, não. Jesus, ele passou pelos estágios. Ele passou. Então, hoje, se fôssemos comemorar o aniversário de Jesus, ele teria 2025 anos, não é? Então, assim, nesse período, a gente fica melancólico, a gente fica triste, por quê? Porque faltou presente, porque a sua família, cada um está num canto, porque você não vai ter carnes na mesa, pessoas para beber, para festejar. Quem é Jesus? Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o poderoso. É aquele que condena o pecado, mas ama o pecador. Jesus é aquele que, quando veio ao mundo, a mãe dele teve que fugir, porque Herodes queria matar. Jesus é aquele que nasceu de uma mulher que não teve uma cama preparada para ela para dar à luz, mas ela precisou dar à luz no estábulo. E o bercinho desse primeiro filho dessa mulher foi um coxo onde os animais comiam, né? Mas graças a Deus que passou, foram fases. Maria não teve uma parteira para fazer o parto dela. Maria não teve tranquilidade. Assim que o bebê dela nasceu, eles precisaram fugir, eles precisaram correr. E olha só que interessante. 1 ano e meio depois, ou quase 2 anos, os 3 reis magos encontraram esse Jesus. Não Jesus da manjedoura, que ele já tinha saído da manjedoura, mas ele estava já na casa da mãe dele. E aí, esses magos entregaram para eles, para Jesus, 3 presentes. Entregaram ouro, incenso e mirra, né? Que simboliza as 3 naturezas de Jesus. Por quê? O ouro representava a realeza que ele era, né? E que ele é. O incenso representava a divindade, porque ele é o Filho de Deus. E a mirra, a humanidade, a mortalidade, porque a mirra
era usado para embalsamar o corpo. Olha que coisa, não é? Esse Jesus, eu penso, vou fazer uma conjectura, talvez você não goste. Eu penso que esse Jesus não gosta que fique olhando para ele beber. Eu penso que ele quer que você olhe para ele como redentor, como salvador, aquele que venceu a manjedoura, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu a sepultura e agora está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. Quando os magos deixaram os presentes para Jesus na casa, Mateus 2, versículo 11, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Jesus aqui já não era um bebezinho, já não estava mais deitado na manjedoura. A Bíblia diz que ele estava em casa com sua mãe. Então ele já estava na casa dele. Devia ter por volta de 2 anos, de 1 ano, 2 anos, porque Herodes tinha mandado matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha só, que coisa, né? Que coisa. E hoje, o que representa os presentes que Jesus Cristo ganhou para a nossa vida, vida cristã? Olha, o que significa os presentes, né? Para a nossa vida hoje. O ouro, né? É a realeza de Cristo que deve estar em você. O poder transformador de Cristo, o que preenche a sua vida. Tanto faz você estar com a sua família ou você com você mesmo. Você tem a alegria de ter a pessoa mais importante com você, que é o Espírito Santo. Então você não pode se sentir melancólico e sozinho e vazio, não é? E olha que coisa, o ouro é a devoção, né? A realeza de Cristo, aquilo que você quer. O incenso é a oração. A oração que deve subir diante do Senhor. Entrega para Ele a sua devoção, a sua oração, né? E a mirra é a mortificação da sua carne. Mata a sua carne todos os dias, mata a carne do pecado, essa carne que nos deixa triste, essa carne que nos deixa vazio, que provoca em nós depressão, né? E se revestir do novo de Deus. Então, a mirra representa o despojamento do velho homem para nos vestir do novo, revestido, os hábitos velhos, não é? Talvez os natais anteriores de vocês era muita comilância, muita bebedeira, depois muita briga também. Agora com Jesus não. Com Jesus você não precisa de comilância. Com Jesus você não precisa de bebedeira. Com Jesus ele é santo. Se você vai comemorar o aniversário do santo, então tem que ter o que ele gosta. Ele gosta de bebedeira? Ele gosta de glutonaria? Ele gosta? Será que ele gosta? Eu penso que não. Então, é tudo isso que a gente faz colocando a estigma do Natal. O Natal é você com você mesmo. O natalício de alguém, o aniversário de alguém, é a ação de graças a Deus, porque Ele está nos sustentando com vida. Então, tanto faz você estar com a casa cheia ou com a casa vazia, você sempre terá o coração cheio da presença de Deus. Então anime-se, tira a depressão, começa a pensar na trajetória de Jesus, o nascimento, o quanto que Maria se dedicou. Jesus não tinha uma fralda bordada com o nome dele, ele não tinha um berço para deitar, Maria não tinha uma cama confortável, não teve parteira para fazer o parto. Maria foi rompendo, Maria foi vencendo, ela era a mãe do Salvador, ela viu o filho dela ser crucificado, ela viu o filho dela carregar a cruz, né? E hoje nós todos podemos contemplar o que Maria não contemplou. Nós contemplamos Jesus na glória.
através da graça que Ele derrama sobre a nossa vida, a graça do perdão, a graça da misericórdia. E olha, se formos olhar bem firmemente, nós colocamos na mesa, e a maioria das coisas que colocamos na mesa para comer, Jesus jamais comeria. Por quê? Porque Ele é judeu. E judeu não come carne de porco. Judeu não come carne com sangue. Então, muitos comem o churrasco. E a carne, muitas vezes, é com sangue. Não é? É a mesa farta de carne. Depois vai beber bebida, né? Será que Jesus beberia? Não, não beberia não. Jesus é santo. Então faça uma mesa, pelo menos, das coisas que Ele gosta. Coloca lá pão sem fermento. Coloca lá vinho sem água, sem álcool. Pega a água lá, porque Jesus fez a água transformar em vinho. Então pega a água, que não embriaga ninguém, né? Pega as frutas. Olha, então, eu estou mostrando para você o que produz alegria na sua vida. E não tem nada a ver com o dia 24. Já que o natalício é 25, então é 25, não é mesmo? Sabe, queridos, a nossa consciência, ela começa a ativar quando nós começamos a observar que algumas coisas que nós fazemos provocam em nós muita tristeza. Muita criança abandonada, muita criança vai chorar, pessoas de idade abandonada nos asilos, e as pessoas saem para festejar, para comemorar, e nós deixamos coisas para trás. Natal, se nós formos comemorar o Natal de Jesus, é quando eu posso fazer alguma coisa para o outro, é quando eu posso abraçar o outro, é quando eu posso dividir a minha comida com o outro, é quando eu posso dividir a minha roupa com o outro, é quando eu tenho 2 sapatos e eu dou um para alguém. Então, Jesus é bondade, Jesus é graça, Jesus é misericórdia. Você segue Jesus Cristo? Então, tire um momento de adoração, fique a sós com Ele. Relembre tudo o que Ele fez e seja grato. Caminhe com Ele desde a manjedoura, caminhe com Ele até na cruz. Caminhe com Ele carregando a cruz pesada nos ombros com o seu pecado que estava lá. Caminhe com Ele até a ressurreição, porque Ele ressuscitou por você. E aí, o nosso Natal será o melhor Natal da nossa vida. Quando nós formos viver o Natal com a gente mesmo, trazendo para dentro de nós aquele a quem nós queremos festejar, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus que tudo pode, a nossa estrela da manhã. O nosso Deus Emanuel, o nosso Deus conosco, a raiz de Jessé, o renovo, o poder, o sol da justiça, ou o leão da tribo de Judá. É tudo de bom, não é mesmo? Então vamos lá entregar os nossos presentes para Ele, o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra. Vamos orar no nome de Jesus. Vamos pedir que a misericórdia do Senhor nos encontre, nos batize, nos enche com a glória e com a misericórdia dele. Em nome de Jesus, vamos pedir que esse Senhor nos encha da graça dele. Né? Você colocou sua aguinha aí, não tem importância. Olha, alguém perguntou para mim assim, pastora, se eu perder o horário da oração, depois eu não posso orar mais? Você pode orar, ouvir o áudio quantas vezes você quiser, orar novamente, põe a água, consagra a água, viu? No nome de Jesus Cristo. E nós teremos um curso de intercessão que vai começar agora na primeira semana de fevereiro, né? E se você quiser fazer esse curso de intercessão a MAI, são 4 módulos maravilhosos que nos treina firmemente para a gente não aprender a orar, mas começar, né? Fazer um pouquinho melhor, porque o Espírito Santo é quem nos ensina. Se você se interessar por esse curso, fale comigo, tá bom? É eu mesmo que dou o curso, mas é aqui em Ribeirão Preto. E não é online ainda, né? Mas quem sabe, esse ano a gente até faz. Vamos orar. Pai, nesta madrugada, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada filho do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor banhe, lave o coração dos ouvintes do áudio da meia-noite, tirando a tristeza, a melancolia,
a solidão, a saudade, as lembranças, Senhor, que às vezes não é tão boa, mas o Senhor nos traz lembranças boas do dia que te aceitamos como nosso Salvador pessoal, do dia que nós descemos as águas do batismo, do dia que nós fomos batizados com o Espírito Santo, aquele momento glorioso que as pessoas nos recebem, nos abraçam, orem por nós. Pai, em nome de Jesus, que a alegria possa reinar no coração do seu povo, que a paz, a graça possa reinar, que as pessoas não fiquem tensas, preocupada, porque não tem dinheiro para o presente. O presente não é nós que temos que ganhar, nós que temos que dar para o seu Filho amado Jesus Cristo. Querido Senhor, ajude a humanidade realmente a reconhecer quem é o Senhor. O Senhor não é um bebezinho inútil deitado numa manjedoura. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que pode, que faz, o médico dos médicos. Senhor Jesus Cristo, abrace seus filhos, cure eles, liberte eles, encontre aquele que está perdido, porque só o Senhor pode fazer isso. Coloca nestas águas o remédio para tirar a dor dos ossos, para tirar a dor, Senhor, da carne, para tirar a dor da alma, para tirar a dor da mente, para tirar a ansiedade, a loucura, para tirar os vícios, colocando nojo, enfado pelo vício do álcool, vício da maconha, vício da cocaína, vício do jogo, vício da mentira, vício da prostituição. Coloca, Senhor, nesta água um antídoto, um repelente, que quando eles tomarem essa água, eles possam sentir enfado e não desejar mais nenhum vício, não conseguir colocar mais nenhum elemento desses na boca que causa transtorno, briga, separação. Só o Senhor pode fazer isso. E eu creio que o Senhor pode. Por isso eu abençoo toda a igreja da meia-noite. E que todos os teus filhos sejam abraçados. E que ninguém fique triste. Que ninguém fique melancólico. E que nós possamos dividir o nosso pão. Que nós possamos, Senhor, tirar todo o fermento do nosso pão e ter o pão saudável, o pão da alegria. Quando eu digo fermento, Senhor, eu digo é aquela ostentação, aquela vaidade, aquela prepotência que muitas vezes machuca o semelhante. Eu oro, Pai, abençoando todos os teus filhos do áudio da meia-noite, de norte a sul, de leste a oeste, principalmente os nossos irmãos lá da Espanha e também de Portugal. Eles estão atravessando um período difícil, não somente eles, mas toda a humanidade. Que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa dar graça para cada um deles. Eu oro no nome de Jesus. Igreja da meia-noite, vamos lá? Vamos firme, forte, vamos vencendo, vamos trabalhando, vamos confiando e Deus, Jesus, Espírito Santo, não fica devendo nada para ninguém. Então se surpreenda com Ele, porque Ele vai te surpreender ainda, viu? Dentro da sua necessidade, Ele vai te surpreender. Que você tenha uma linda terça-feira. Que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe. Um forte abraço, eu amo vocês e vença hoje. Você é o melhor de Deus na face dessa terra.